esse evento de nós estarmos aqui conjuntamente discutindo os tópicos emergentes da insuficiência cardíaca 2021, que foi a forma da atualização da última diretriz pelo DEIC, é muito importante, né? Toda semana a gente, enquanto DEIC, se reúne para discutir aquilo que vai ser importante para o cardiologista. E ao longo de um ano, nós trabalhamos nesse projeto de criar os tópicos emergentes. E todos vocês participaram disso, dessa construção. Encontrar esses tópicos emergentes, né, não foi uma tarefa fácil, porque muita coisa tem mudado, né, e a gente, ao fechar uma década, né, que foi a década de ouro da insuficiência cardíaca, a gente teve muitas oportunidades de trazer coisas novas, mesmo ao longo da pandemia. Eu vou começar com a doutora Lídia, né? E é com muito prazer que eu peço que ela, como diretora do DEIC, possa nos responder. Olhando as ferramentas hoje utilizadas como os scores, um norte-americano, vindo da Mayo Clinic, e outro vindo da Sociedade Europeia de Insuficiência Cardíaca, para o diagnóstico de CFEP, qual deles você recomenda ser utilizado na prática clínica e por que o DEIC lançou mão de uma ferramenta para essa condição? Então, obrigada pela pergunta, doutor Evandro. Eu acho que a parte mais interessante é que o DEIC não lançou mão de qual deles. O DEIC lançou mão de ambos, no intuito de que eles se compusessem. Se a gente olha os dois scores, um deles é um score um pouco mais clínico, mais num padrão clínico epidemiológico, e o outro ele até agrega algumas informações clínicas, mas ele é um padrão muito ecocardiográfico, ele agrega dados ecocardiográficos muito importantes. Então, eu acho que a diretriz foi muito feliz no elencamento dessa árvore de decisão da ICFEP. Eu acho que ela é hoje um grande desafio. A gente tem uma população de pacientes que vem sendo diagnosticados com ICFEP que nem sempre o são. E aí você tem toda a questão de realmente sinais e sintomas, a parte clínica desses pacientes, o próprio BNP como uma importante ferramenta, e eu acho que os dois scores eles se complementam justamente para que você faça esse diagnóstico de posse de todas essas informações para que você possa efetivamente ter alguma atuação terapêutica nesses pacientes. Então eu diria que talvez eles não disputam, eles se complementam na informação para esses pacientes. No seu consultório você usa os dois? Os dois. Particularmente eu uso o primeiro, isso foi até uma experiência do Marcos Simões, que deve estar por aí, em que eu lanço mão principalmente primeiro do score clínico, para depois complementar com o score de exames complementares, que é o score da Sociedade Europeia. Eu acho que eles acabam se complementando e eu tenho, digamos assim, um preditivo para o segundo score um pouco melhor, um valor já preditivo para o segundo score melhor. Monteiro, você usa esses scores, o que você valoriza e como é que você viu essa incorporação na diretriz? Eu acho que essa incorporação, assim, vamos para o mundo real. Lídia, desculpe, assim, vamos ao mundo real. Os scores são para o especialista no atual momento. Por quê? Porque, na realidade, está muito claro e enraizado o que saiu lá atrás da Sociedade Europeia, em 2016, do ESC, quando ele classificou a disfunção diastólica. Usando coisas simples. É linha, é A e desaceleração. E acabou. Vai ser feliz e tamanho de átrio. Isso está enraizado, Evandro. Assim, eu acho o score, os dois scores, como você bem colocou, um é cardiográfico, o outro é clínico, caso dos dois. Mas vai exigir do departamento um trabalho de educação. Isso não vai ser assim. Não vai. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque quando nós vamos discutir hoje, nós discutimos com os endócrinos, e hoje a gente faz isso com frequência, eles perguntam em todo o evento, o professor Pereira tem participado muito disso, nos ensine o que é a famosa disfunção diastólica grau 1, o que eu faço com isso. Grau 2, o que eu faço com isso. Eles querem ouvir o cardiologista, e eu vejo o cardiologista ensinando o seguinte: olhe o quê? O volume do ato esquerdo indexado. Isso é o mundo real. Olha o E'. Então nós temos que olhar com muito cuidado. Nós não estamos criando um fluxograma que na prática clínica vai dificultar. Porque eu tenho que decorar duas tabelas. Uma coisa, nós especialistas aqui.
Vamos pensar além do departamento. É indiscutível a importância do score. O que eu estou querendo dizer é que nós temos de discutir uma estratégia de torná-lo permeabilizado. Porque ele define o quê? Uma outra dificuldade. Eu estou assim olhando pelo o contrário da sua pergunta, senão cai no vazio. Quantos serviços aqui fazem eco de esforço para avaliação de disfunção da história? E o score pede isso. Porque leva o quê? Para que eu vou fazer o score? Para que eu vou fazer o score? Porque se o score for intermediário e eu tiver dúvida, ele me empurra para fazer um eco de estresse, correto? Esse é o objetivo dele. Mas então eu tenho que analisar a outra pergunta. Quantos serviços fazem eco de estresse? Ok, Marcelo. Então, assim, o que eu quero trazer para a discussão... Eu quero saber de você o seguinte, essa atualização, eu fiquei na dúvida, você usa ou não usa? Eu respondi de duas maneiras. Sim. Para o especialista, eu no meu dia a dia, na prática, eu não tenho usado. Tá certo. Então essa diretriz, a orientação do DEIC, ela vai refazer na cabeça do cardiologista uma forma de um diagnóstico integrado. Porque o oncologista não pode usar um critério para determinado tipo de câncer e não ter aquilo padronizado. Não é? O câncer da cardiologia contemporânea é ICFEP, maltratada, sem diagnóstico correto. E às vezes o paciente tem uma outra condição, às vezes tem uma fibrose pulmonar, ou às vezes tem tudo combinado. Não é? Então, quando o DEIC fez essa proposta, e outros têm feito isso, é para trazer uma mudança da prática. A gente falava que o ato esquerdo era o barômetro do coração. Não é bem assim, não é? Porque tem ICFEPs e ICFEPs. E tem indivíduos que têm aumento do ato esquerdo e não tem ICFEP e tem hipertensão. Professor Barreto, o senhor gostou desse funcionamento do DEIC ou o senhor acha que ainda temos uma fase de se adaptar a ela? Eu acho que sim, porque em que sentido? Eu acho que na maioria dos casos eu não preciso do score, certo? Então, o diagnóstico para mim clínico de insuficiência cardíaca é clínico. Sim. Então, através da clínica, faço um eco, fração de injeção, tá certo? Tem aquilo que, como já destacaram, a Sociedade Europeia colocou, tem que ter sintomas, tem que ter alterações cardiológicas, que é o átrio, hipertrofia do ventrículo, e se já tem isso, já está dando para fazer o diagnóstico, tá certo? Aí, de repente, eu peço o ecocardiograma para ver linha, mas se tiver esses parâmetros, se tiver clínico, eu olho, outro dia eu faço diagnóstico no consultório, estágio jugular, numa paciente com fração de injeção normal, o que é? Eu não preciso de score para fazer o diagnóstico de ICFEP nessa paciente, certo? Então, acho que agora, vou fazer um trabalho, aquele caso de dúvida, então eu posso escrever, mas eu concordo, vai complicar e eu vou não usar, porque eu vou ter aquela tabela do lado, que eu não lembro nem os dados do score. Então, e na clínica eu consigo fazer o diagnóstico da maioria dos casos. Eu vou, antes de você pedir a palavra de calma, vamos ouvir aqui o Edmar. Você está quietinho aqui, eu gosto de ver você agitado. Eu concordo plenamente com o Pereira. Eu acho que você colocar score muito complexo no consultório, numa situação em que a gente não tem uma consequência relevante em termos de mortalidade para fazer um diagnóstico tão exigido, ou seja, do ponto de vista prático não tem sentido, tá certo? Eu concordo plenamente com o Pereira. Eu acho que se for, logicamente, você quer incluir um paciente num projeto de pesquisa, tem um trial, tem não sei o quê, mas na prática médica, o que você acha que o score não te acrescenta? Não acrescenta nada. Por quê? Porque o score não me acrescenta nada que vai fazer eu mudar o tratamento do paciente, que vai fazer ele melhorar a sobrevida. Esse é o problema. É uma coisa que não vai ter repercussão lá na frente. Certo. Então, Você acaba tratando o paciente... tratando a comorbidade, dando diurético, sim. É isso. Agora, se esse score desse alguma informação diferente, que vai me fazer dar alguma medicação diferente, alguma coisa que vai reduzir a mortalidade, até que seria razoável. Mas é por isso que... Moço, qual a sua visão? Bom, primeiro, eu acho que tem que ter o score. O score tem que estar escrito na diretriz. Eu acho que isso não tem dúvida. Só que além do score, está escrito outras coisas. O diagnóstico de ICFEP, ele se baseia em algumas coisas. Quadro clínico,
alteração estrutural e BNP elevado. Essas três coisas fazem, como o Barreto falou, o diagnóstico na imensa maioria dos casos. Ocorre que esses pacientes que têm CFEP, eles têm mais comorbidades e eles são mais idosos. Então, frequentemente, você tem que, junto com o diagnóstico, excluir outras causas. Não é incomum você chegar no diagnóstico de CFEP depois de pedir uma prova de função pulmonar, um raio-x, uma tomo de tórax, às vezes tratar com furosemida, corticoide e broncodilatador, enquanto chega o BNP, enquanto chega o eco. Então, eu acho que sim, de chofre eu não uso, mas eu acho que ficou bem na diretriz. Olha, se tivesse uma votação hoje, a gente ia perder. A gente ia tirar os scores. Posso mas agora, agora? Devolvendo a você. Então, mas na verdade todo mundo usa de uma certa maneira o score do que eles falaram. É que nós somos especialistas e eu concordo com você, mas a gente já tem em mente o perfil epidemiológico desse CFEP. Isso é um dos scores. Um dos scores, na verdade, ele calcula o perfil epidemiológico. Ele coloca lá mulher, idade, todas essas questões. Então, assim, hipertensão, tem FA. Então, no fundo, a gente fala que não usa o score, mas mentalmente a gente tem a cultura já da informação que o score tem. Nós sabemos em quem procurar. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, de novo, não estou sendo contra. Assim, eu estou analisando... Eu estou falando que a gente não calcula o score, talvez. Ninguém calcula. Exato. Mas você tem o score... digamos assim, a estratégia do score a gente usa. Eu posso não fazer a continha dele, mas eu tenho uma ideia de quem é a população que eu vou... As características clínicas. As características clínicas. E aí é que eu acho a diferença do endócrino, só para eu terminar, o endócrino, o pneumo e tudo mais, eles não têm esse viés. O clínico geral não tem o viés de em quem procurar. Lídia, mas e aí, desculpa, no fundo, a gente meio que usa, não que a gente calcule o score, mas a gente tem em mente em quem você acha que vai ser o teu paciente desse Concordo, mas vamos lá, gente. Assim, quando saiu o primeiro score da Europeia, foi uma dificuldade imensa. Para aderir. Para a gente aderir. Para decorar o EA, o E', o volume. Demorou, enraizou, entrou. Bom, na nossa cabeça, e até hoje eu vejo as pessoas residentes, endócrinos, clínicos, não sabem nem o volume do ato esquerdo. Nem isso, sabe? Então, veja, agora eu preciso permeabilizar. Eu estou com um cara lá no interior do Brasil, fazendo eco. Paulo, você acha que ele vai fazer isso tudo? Não. Agora, de novo, agora eu volto para a pergunta original. Eu crio o score. Para quê? Para o intermediário. Vamos ver a tabela? O intermediário, porque um extremo eu afastei, o outro extremo Então, o score só tem um objetivo. Correto? O intermediário. O que é intermediário? Tem que fazer ponto. Duvidoso. Não, tem que fazer conta. Porque se eu... Aí vamos para o segundo problema que o score me criou, Evandro. Eu primeiro tenho que fazer conta. Estresse diastólico. Aí agora eu vou para quê? Estresse diastólico. Calma. Porque senão para que eu quero? Agora é a próxima pergunta. Aí você... Mas, Evandro, Não, mas aí eu mato ele antes. Evandro, para que você quer tirar o Tá roubando a score? vez do moderador. Tá roubando a vez do moderador. Se eu deixar... Não é? Essa é uma Tá questão roubando a importante vez do agora, moderador. não é? Porque eu ia perguntar agora a você, moço. Agora eu vou começar com você. Você pede eco de esforço nos casos que você tem dúvida de CFEP? Ou você acha que hoje isso ainda não é uma cultura e a gente tem que se preparar para esse novo momento? Não, isso foi um preciosismo. Isso, de fato, foi um preciosismo. Porque vamos voltar naquilo que eu falei. O indivíduo que tem CFEP é indivíduo obeso, idoso, mulher, não que mulher seja comorbidade. Não, entendi. Mulher Só e bem negro, resolvido. às vezes, né? Mas se ele for idoso, tiver doença pulmonar, obeso, quanto que o eco de estresse vai conseguir enxergar o que tem que enxergar? Eu estou perguntando a você o seguinte: uma coisa é você ter dificuldade de ter uma janela boa para fazer isso. Outra coisa é perguntar a você: você usa na sua prática eco de esforço? Não. Pereira? Nunca. Edmar? Nunca. Professora Lídia? Estresse diastólico. Nem Doutor Marcelo? fazemos. Eu uso, mas eu vou lhe dar uma surpresa. Eu encontro resistência, não é cardiografista. Tá bom.
Eu uso, eu peço. Mas Porque estresse eu diastólico? O eu estresse peço bonitinho, para estressar o bicicleta? doente. Então, a Aí primeira ele fala, eu não conclusão, tenho um a aparelho. primeira Então, conclusão isso é um ponto que importante para se dizer os- para quem não conhece a que os diretriz. tópicos emergentes- É estresse diastólico. o tópico emergente da diretriz. Foi bom ele não ter virado uma diretriz, ele ter trazido tópicos emergentes para que a gente possa estar debatendo e, obviamente, tropicalizando a nossa realidade. Não é? Mas que a gente, seguramente, esse é um ponto que eu considero importante. Vocês não me perguntam porque eu tenho um conflito de interesses com o Cefep. Eu vou para a próxima questão aqui. Professor Edmar, você usa, não é, valores de cortes diferentes de BNP e pró-BNP se o paciente tem dispneia e tem uma fibrilação atrial no seu consultório e você tem uma fração de ejeção normal, para saber se aquela dispneia ela é possivelmente por um problema de insuficiência cardíaca diastólica ou não? O que você acha? Bem, veja, se o indivíduo tem fibrilação atrial, ele já tem, assim, até alguns autores estão chamando de uma insuficiência atrial, vamos dizer assim, tá certo? Isso tem publicação recente e tal. Então ele já tem, a fibrilação atrial por si só já é uma anomalia que está muito associada com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, tá certo? O BNP, ele aumenta quando você tem fibrilação atrial, flutter, e ele, de alguma maneira, ele aumenta os valores, ele libera. Sim. Isso aí. Então, eu acho que nessas circunstâncias, na fibrilação atrial, os valores têm que ser mais elevados. E é uma coisa interessante, eu vou dar até uma experiência pessoal. Isso no passado, por exemplo, eu já tinha episódio de fibrilação atrial, depois eu fiz uma ablação, melhorou. Quando eu tinha episódio de fibrilação atrial, a natriurese era uma coisa maluca, ou seja, provavelmente liberava BNP, devia fazer os níveis. Então, você libera BNP. Então, esse critério ele começa a ficar um pouco. A avaliação do BNP e pró-BNP tem que ser valores mais elevados, certo? Eu acho. Professor Pereira, então, é a segunda mudança que a gente está fazendo aqui na diretriz. Quer dizer, a diretriz ela traz uma necessidade que os laboratórios começam a mostrar valores de corte diferentes de pró-BNP e BNP para o cardiologista e para o clínico, se o paciente fibrila e não fibrila. Então, a gente precisa começar, não é, a estimular, não é, a coisa do ecoestresse diastólico e começar a trazer essa discussão. Embora o Pereira está dizendo aqui que não. Isso mas aí eu acho que é complicado. Não, estou falando de trazer a discussão. A discussão significa tentar com que você vai aumentar a sobrecarga, um custo enorme. Qual é a repercussão? Para uma minoria, Tá porque bom. na maioria eu já acho fiz isso aí. diagnóstico. Eu teria tirado esse do fluxograma, eu já falo. Então, esse Tom tópico Pereira, emergência, tira, esse acabou. tópico emergente, ele não tem consenso aqui na nossa discussão, mas a fibrilação atrial e os valores de BNP seriam importantes os laboratórios mostrarem isso. Porque Certo? o átrio produz BNP, Isso aí. não é só o ventrículo. Agora eu quero saber o seguinte, Pereira. Nessa diretriz a gente fala que a fração de ejeção entre 40 e 50 deve ser tratada esse paciente. Como é que você trata esse paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção levemente reduzida? Deixa eu só fazer desculpa, eu peço desculpa, eu fazer um comentário. Veja, como eu tenho uma experiência pessoal, né, eu sempre fiquei na dúvida o seguinte, se é correto realmente a gente considerar que deva ser um nível mais elevado. Porque esse BNP, que é elevado na fibrilação atrial em relação à função sistólica, pode estar representando uma disfunção atrial, entendeu? Que tem relação com a disfunção diastólica. Então, essa interpretação de que você deva considerar um limiar elevado, eu disse que na fibrilação atrial os níveis são mais elevados, mas se você deve considerar ou não um limiar mais elevado, eu acho extremamente duvidoso. Porque a fibrilação atrial, para mim, é uma insuficiência atrial. Não, eu acho e aí que vai elevar os níveis. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma discussão que a gente vai começar a ter futuramente, cada vez mais. Mas, para quem está pensando numa causa ventricular, né, pra gente, que é o que a gente hoje efetivamente pensaria, embora, como você salientou, a gente não tem nenhum tratamento específico,
Mas se você pensar numa insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, para aquele paciente que está fibrilando, valores muito altos aponta para isso, mais do que simplesmente isso é pela fibrilação atrial. Pereira, como é que se trata o paciente que chega no seu consultório e tem uma fração de ejeção levemente reduzida, 40%, 45%, 49%? Olha, eu comecei a rever a literatura antes de sair esses dados na literatura que agora coloco. E tem charme. Os pacientes com intermediária respondem a meta-análise de beta-bloqueadores. Os pacientes respondem. Paragon, sacubitril valsartana funciona nos pacientes com fração de ejeção intermediária, certo? Topcat, a espirulactona funciona. Como é que eu trato levemente reduzida? Exatamente igual a reduzida. E eu dou os parabéns para a diretriz, né, porque colocou isso lá, tá ao pé da letra, exatamente. O paciente e gostei porque chamam de intermediária, mas a sociedade agora começou a chamar de levemente reduzida. Portanto, ele já está dizendo que é reduzida, certo? Então, está orientando o tratamento. Mas acho que a nomenclatura mudou justamente para isso, né? Porque quando você pega o charme, que pega a fração de ejeção como uma variável contínua, você enxerga que o comportamento, os desfechos, tudo é de reduzida, mas assim, amenizada. Marre menos. Uma coisinha boazinha. Mas eu trataria exatamente igual. Montera, quando, acho que é consenso de todos nós manter o que está lá na diretriz, um consenso. A diretriz fala, Montera, sobre a amiloidose e, obviamente, ter realmente uma atenção para alguns red flags e algumas pistas clínicas e, obviamente, uma utilização racional da cardioimagem. Como é que você faz essa investigação olhando a diretriz da nossa nesses tópicos emergentes? Eu acho que esse é um dos pontos altos da diretriz. A diretriz tem um papel fundamental de permeabilização da informação e de uma maneira que ela entenda a ambiência que ela vive. Primeiro ponto, 50% dos doentes com doença amiloide, a gente sabe que é característico. Mas você tem outra metade que não é. Você vai ter doente com forma dilatada e sem hipertrofia. Então, essa outra metade aqui é que exige a avaliação clínica e que não está na cabeça dos clínicos, está muito claro que o fluxograma traz essa informação. Tira da caixinha. Qual caixinha? Eu tenho que ter o eletro de baixa voltagem para pensar em amiloidose. Isso é o que está no mundo real. Então, o red flag clássico, primeiro é o lado clínico, de um indivíduo que tem uma dispneia que você pode encontrar na metade dos casos o ventrículo ok e a outra metade não. E nessa outra metade não, ou o indivíduo que tem doença neurológica, ou o indivíduo que tem problema hematológico, ou o indivíduo que tem doença aórtica, doença degenerativa, porque em 1/4 deles, ou mais, eu vou ter doença. Ou, como estamos recebendo muito, porque a nossa característica no procardíaco, é paciente idoso. Eu estou com 3 doentes lá com derrame pleural que não cede. 3 doentes. Não cede por quê? O rim está bom, não tem ciência mitral, estou controlado o doente, já dei diurético, estou queimando o rim dele com diurético, doença amiloide. Perfeito. E aí qual é o exame que você... Aí eu esbarro em 2 problemas, que vou chegar na sua colocação. A primeira linha de investigação é pedir imunoeletroforese proteína com imunofixação e ali cadeia leve livre, para depois ir para a imagem. Mundo real. Quanto tempo leva isso? O tempo está passando, eu tenho que dar alta para o doente. Eu deveria esperar esse resultado. Sendo negativo, pedir a cintilografia. Sabe o que acontece? Eu estou invertendo. Porque a cintilografia eu desço e faço em meia hora com o doente lá embaixo. E vejo se tem ou não captação miocárdica, para pensar na forma senil ou selvagem desse doente. Enquanto que o outro, às vezes, leva 5 a 6 dias para ter a cadeia livre ali, para que me dê o diagnóstico que afaste e mande para o hematologista. Então, eu tenho pedido, às vezes, no doente internado, às vezes não, de rotina no doente internado idoso, quando ele tem uma síndrome que suspeita de amiloidose, que possa ter a TTR, antes da alta, para que ele saia com essa investigação e não se perca a cintilografia. Agora, se eu seguir o fluxograma, a nível de consultório, eu tenho que afastar a forma leve primeiro
E aí vem um outro problema. Quantos laboratórios fazem isso e me dão essa informação? Esbarra esse problema lá fora. Então, esse é o terceiro avanço, que a medicina laboratorial tem que se adaptar aos tópicos emergentes. A gente começar, esse aqui eu consegui o acordo aqui do futuro presidente, doutor Pereira, né? Que os laboratórios têm que ter imunofixação de sangue e urina mais rápido e, obviamente, a gente poder ter acesso, né, a esse tipo de exame. Mas eu sei que o Edmar tem uma visão muito crítica em relação à exploração da amiloidose. O Marcelo está falando aqui da amiloidose do paciente internado, mas no consultório, como é que você explora isso? Então, só para conceitualizar o problema do exame é que você tem que ter um pré-teste com muita chance de ter, senão você tem muito falso positivo. Isso é clássico da Teorema Bayes. Não é possível você sair por aí disparando exame. Então você tem que ter red flags. No meu ponto de vista, red flag sistêmico e red flag cardiológico também. Tá? Se você tiver isso, aí você pode escolher, pode ter, se você tiver um bom ecocardiografista, você pode fazer desde que seja tecnicamente bem, você já tem um screening razoável, tá certo? Aí se você pode fazer ressonância, se realmente os red flags foram suficientemente consistentes, você dá para fazer uma progressão disso. O que eu acho é que não pode sair atirando por aí, tá? Sem ter uma consistência, ou seja, um pré-teste com alta chance de ter o... Você gostou disso, então, da diretriz, da atualização do DEIC, ter chamado a atenção da importância da avaliação clínica dos red flags? Eu acho que a avaliação clínica é fundamental antes de qualquer encaminhamento para exame. Isso faz parte da medicina. Certo. Então, o Marcelo está certo para aqueles doentes que ele vê uma intratabilidade que possa ter algumas características do paciente com amiloidose. Tolera mal IECA, tolera mal beta-bloqueador, está com um padrão restritivo, tem um eletrocardiograma com baixa voltagem ou com padrão QS, de, obviamente, acelerar. Eu só acho... Eu não gosto muito dessa antecipação na cintilografia, não sou muito confortável. Você prefere sempre fazer os exames laboratoriais primeiro? Segurar um pouco a ansiedade, porque isso não vai mudar grandes coisas assim em 10 dias, 15 dias. Eu seguro, eu não faço cintilografia. Porque a cintilografia, você vai lá conversar com quem fez o exame, assim, tem aqueles que são assim, extremamente positivos, tem outros que são negativos, mas tem um monte de casos que fica ali no meio, aí você fica aquele negócio. Eu pessoalmente não faço essa estratégia do Marcelo, mas veja, cada um escolhe. Você segue a visão do DEIC, que é seguir um caminho. Seguir um caminho, eu acho que ali a chance de você fazer exames desnecessários é menor. Não existe emergência para fazer esse diagnóstico, e qualquer que seja o tratamento que você vai botar, 15 dias, 3 semanas, não vai mudar nada, tá certo? Esse problema de demorar os exames é importante. Eu não sei por que demora tanto isso. Às vezes o paciente demora 2 semanas, 10 dias para dar um resultado. Eu não sei se precisa Mas de uma coisa importante, Edmar, você colocou aqui, que a gente tem que lembrar, como o Evandro colocou. Existe um ambulatório, está no meu consultório, eu sigo o fluxo. Não tenha dúvida disso. Posso aguardar. Quando eu estou com um doente hospitalar, e você tem esses doentes, e às vezes o doente não é do seu serviço, ou seja, você tem um centro de ciência cardíaca, você presta assistência a um hospital, você tem um médico assistente. Ou o doente vem, mas vai voltar para o médico assistente. É igual a história, seja de iniciar sacubitril/valsartano internado, é igual a história de você otimizar fármaco de internado, porque você sabe que a adesão pós-alta será maior. Quando eu dou alta para o doente sem uma investigação adequada da doença amiloide, sabe o que acontece? E vai para um médico não especialista, isso se perde. Então, assim, você está certíssimo. Eu tenho que ter alta suspeição clínica, a diretriz deixa isso muito claro. Alta suspeição clínica. Não é disparar para todo mundo. Mas da mesma maneira que eu peço cintilografia miocárdica para avaliação e estratificação da doença coronariana, é um exame às vezes mais caro do que a cintilografia para investigação da doença amiloide, e a doença amiloide tem uma mortalidade muito maior e um prognóstico muito pior. Por que não fazer onde tem uma alta prevalência no paciente idoso, quando eu tenho a suspeita adequada?
Não é sair pulverizando, não. Isso aí. Acho que entendeu? esse é a coisa Concordo com você importante. plenamente. Eu acho que eu entendi a visão do Osmar. Tanto você como ele enxergam que é importante fechar esse diagnóstico. Fechando esse diagnóstico, moço, existe tratamento específico para isso? O DEIC foi lá bastante claro, né, em dizer que seguindo um único trial, né, você pode vir a ter benefício com o tratamento de redução de morte e mortalidade, mas obviamente evitando gastar recurso para quem tem formas avançadas em classe 4 e otimizando o tratamento. É a sua visão também? Hoje em dia a gente não consegue tratar quem tem amiloidose cardíaca. Ele tem que ter forma neurológica. Senão a gente não consegue que isso seja aprovado e que ele tenha acesso a remédio. Então, como vocês estavam falando de demora de diagnóstico, né? Eu acho muito mais interessante que a gente busque síndrome do túnel do carpo, ou busque alteração neurológica nesse paciente, porque esse é um cara que vai poder ser tratado. Certo. O acesso ao setor público de tratamento para amiloidose ainda está, nesse momento, muito direcionado para a forma neurológica. Né? Esse é um trabalho que provavelmente você vai estar encampando na nossa gestão de transição, para que, com o posicionamento chegando, que a gente possa poder levar ao Ministério da Saúde que o cardiopata, com doença amiloide, possa poder ter acesso hoje ao tratamento que é liberado no Brasil para a doença amiloide, que é o Tafamidis. Professor Pereira, agora é o senhor. Eu queria colocar assim, a preocupação, porque nós especialistas assim identificamos que tem que ser na forma leve, certo? Mas se você libera isso, a amiloidose vão começar a tratar, e o paciente grave vai gastar um monte de dinheiro e não vai ter benefício nenhum. Então, talvez a diretriz devesse tentar definir melhor o que é leve. Na diretriz não está incluído isso. Na de amiloidose também não? Não, na nossa não está, né? É que tem duas. Eu tenho uma que é o statement. O nosso posicionamento aprofunda essa discussão, né? Então a gente traz o Tafamidis como um tratamento a ser utilizado, e a gente reforça agora no posicionamento de uma maneira muito clara os pacientes que têm benefício. Então agora vai sair o posicionamento do DEIC, mais do DCC, mais de doença rara, que reforça essa visão que já era discutido lá. Posso complementar um pouco, Evaldo? Pode sim, Marcelo. O que nós estamos colocando aqui não é um problema nosso, é um problema mundial. Nós temos uma obrigação, como especialistas, todo mundo já falou aqui de várias dificuldades, a gente perceber, a gente só pontuou dificuldades aqui. Percebeu isso? Só pontuamos dificuldades. A dificuldade de absorver o fluxograma por causa das estratificações de risco, das tabelas, a dificuldade de ter um eco de estratificação, a dificuldade de identificar a amiloidose corretamente, a dificuldade de ter cadeia leve livre. Nós temos que trabalhar, já que nós somos os líderes nessa área, de vencer as dificuldades, de não se render a elas. Eu acho que a diretriz, sim, é importante. Quando eu digo que eu não estou utilizando no momento, não quer dizer que eu sou contra. Eu estou dizendo que nós temos que criar as oportunidades que o documento seja aplicado na prática, porque aí nós estamos mudando e melhorando a assistência. Isso, Monteiro. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente discutiu agora no posicionamento da amiloidose. Não é? Porque o nosso papel é não jogar dinheiro fora do sistema de saúde, mas tratar quem precisa. Então, para o paciente que tenha doença amiloide cardíaca, que obviamente não esteja numa fase ultra avançada, que tenha uma expectativa de vida, que obviamente se encaixe no protocolo que foi utilizado para o estudo clínico, em centros de referência, né? O professor Pereira reforça isso aqui. Então, esse é o posicionamento do DEIC. Por que foi negado na Conitec? Porque não havia nenhum documento nosso da cardiologia brasileira, não é? E a cardiologia brasileira tem força quando se fala, não é? Então a gente não tinha nada escrito. Agora nós vamos ter duas coisas reforçando: os tópicos emergentes e o posicionamento, não é? Então eu acho que esse é o ponto importante. Por quê? Porque os oncologistas
não é? As drogas oncológicas são cada vez mais liberadas, muito mais caras do que essa droga e outras classes de droga, porque a cardiologia ela está mudando completamente a sua farmacoterapia para drogas específicas, não é? E obviamente a gente precisa de centros de referência, pesquisa clínica, obviamente ter os registros do Brasil mostrando o custo-benefício, compartilhamento de risco para quem efetivamente não usa em paciente, ou usa de uma maneira ampla, sem seguir protocolo. E, obviamente, o papel da indústria também de reforçar isso. Olha, tem que usar em quem precisa. Né? Temos que educar que as pessoas usem. E esse é o papel do DEIC. Né? Então, o DEIC defende queria reforçar isso. o que o Marcelo falou. Sim, professor. No seguinte, eu acho que a gente está sempre levantando as dificuldades, porque as nossas propostas são muito complexas. Por exemplo, o score. Tá certo? Então, você tem que fazer um diagnóstico simples, para que as pessoas não cardiologistas usem o diagnóstico. Tá certo? Então, você fica dificultando, criando uma série de coisas, ninguém vai usar. Tá certo? Então, a gente tem que fazer coisas práticas que façam. Com todo respeito, eu acho que nessa situação tem muita influência estrangeira. Tá certo? As pessoas estão totalmente fora da realidade. Sim. Tá certo? Eu acho, do Brasil. Desculpa, eu acho que isso é inaplicável o negócio e fica lá para gerar business, para gerar. Não é? Isso aí. Múcio, você é uma pessoa que enxerga o futuro. Telemonitoramento no paciente com insuficiência cardíaca. Lá na diretriz, nós colocamos que havia dados de meta-análise mostrando benefício e provavelmente sobre morte e mortalidade. Você considera isso um ponto emergente importante? Nessa pandemia, você viu telecardiologia, telemonitoramento, telemedicina continuar dando cuidado apropriado ao paciente com insuficiência ou não? Eu acho que a gente precisa dividir aqui, Evandro, no que seria o ideal e o que nós estamos conseguindo fazer. Sim. Porque do ponto de vista prático, nós estamos conseguindo fazer muito pouca coisa em termos de teleatendimento, em termos de telemedicina. Existem algumas barreiras que são muito grandes, desde barreiras legais, barreiras de compliance, barreiras de criptografia. A Lei Geral de Proteção de Dados. Barreiras de criptografia. Sim. Porque a grande maioria das plataformas que os médicos usam não tem uma proteção de dados adequada. Há a dependência muito intensa da interação do paciente em tudo isso que nós temos hoje. Então, desde... eu não era nascido quando o Dial Trial, lembra, Barreto? Foi publicado. Quantos anos? 50, né? Uns 60 anos, né? 60. Um estudo argentino em que eles monitoravam o paciente à distância e o enfermeiro fazia o ajuste da furosemida e lá eles já demonstraram, isso na década de 80, década de 90, por telefone. E isso só cresceu. De fato, há melhoria de endpoints. A gente sabe que é bom fazer, a gente só não sabe como fazer. Certo. E também uma mecânica remuneratória que valoriza esse trabalho médico e multidisciplinar. Só acrescentar a experiência nossa. Chegou um ponto que a unidade não podia atender os pacientes, tá certo? Então, aí não vou discutir o problema da documentação, tá? A documentação é outra história. Era um outro tempo. Mas, por exemplo, nesse caso, durante esse período, o residente pegava a lista dos pacientes, tá? E tinha um assistente ali à disposição, ele telefonava. Muitos ele não encontrava, porque aqui no Brasil nós temos essa dificuldade, mais ou menos uns 40% ele não encontrava, eles tinham que vir na consulta e ele ligava para os pacientes. E dependendo da gravidade do paciente, você consegue atender o paciente, entre aspas, orientar o paciente, ver qual a medicação, como ele está sentindo. Então você acha esse estímulo é positivo? É positivo, mas só que nós não temos nenhum teste que mostra que isso é exatamente seguro.
certo? Mas- É viável de ser feito. Os residentes todos faziam. A gente fez isso acho que durante 8 meses. Agora, alguma coisa assim. a palavra com você. Deixei você mas um pouquinho eu vou fazer uma homenagem fora. ao chefe. Por Eu favor. vou fazer uma homenagem ao Deixei chefe. você Não agora. é da época do Dial Trial, mas tudo bem, né? A gente tem um remade Eu remade. que foi feito Fafá que fazia. no departamento. Na época que eu estava indo no Incor com você. E assim, era muito interessante, porque era uma coisa muito simples. Era um contato telefônico, só que tinha um questionário estruturado, né, de coleta de dados. Eles treinavam. E ela, de uma certa maneira, ia educando o paciente em relação a ganho de peso, em relação ao autocuidado e tudo mais. Quando a gente olha, tem uma série de mecanismos desses, mas por telefone. Acho que agora a gente migrou para uma coisa melhor, né? Mais Cara a documental, cara, né? mais cê- documental, cê sabe que wearable. o que eu acho mais interessante, o diferencial, é quando existe um acolhimento. Tá certo? Quando dá certo a tele, quando você, durante a tele, você consegue manter um bom relacionamento com o Isso. paciente. É. Quando Perfeito. você não consegue isso na tele, não dá certo. Tá certo? E aí envolve a capacidade da pessoa acolher o paciente por telefone. É uma marcha. Tem gente que dá certo. Tem, tem Mas gente tem que não dá. estratégia algo, pra isso. algo interessante. Se a O gente Evandro considerar. teve uma ideia e que nós aplicamos isso no chamado programa Conecta, que é exatamente a outra ponta. O programa Conecta era muito simples. Médicos de família, que atendem uma massa imensa de doentes, e que precisavam e são carentes de um expertise. E eles reclamavam isso. Não conseguimos ter alcance ao cardiologista. Vamos fazer, aí veio aquela história, plataforma, conexão, mas o computador não entra. Eu falei, Evandro, você deixa eu fazer uma apresentação corporativa? Vamos baixar a bola? Como? WhatsApp. Isso aqui, ó. Como é? Olha só, quem é responsável pelo ambulatório? Doutor Montera. Quantas pessoas você tem aí? 10. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, toda segunda-feira, round de 1 hora, manda uma ficha. Mas antes disso, tem vários documentos chamados Jornada do Paciente, Projeto Educativo. Por onde? Por aqui. Por aqui apresentei a diretriz, 3 projetos educativos, diretriz brasileira, mandei uma ficha simples de como, reveja o seu diagnóstico sim ou não, babá, 7 perguntas. Bom, sabe o que aconteceu? Após 6 meses, toda semana, eles trazendo casos, olha, rever a qualidade essencial, o seu diagnóstico, a forma de pedir exame, mandar para o multidisciplinar, o fármaco que você está dando. Fizemos distribuímos ficha, 100% mudou o diagnóstico, 100% mudou a terapêutica, 87,5% pediu mais método diagnóstico, ou seja, teve mais 4 perguntas, mudou e impactou na qualidade assistencial. Então, em vez de eu, nos outros 500 doentes, que eu não ia conseguir alcançar, pelas dificuldades, ainda tinha uma outra coisa, era chamado hotline. O que era isso? Era distribuído um horário de WhatsApp. Ele dava um alerta que você pode botar no seu WhatsApp. Ele estava na consulta com o doente, tinha uma dúvida de como ajustar sacubitril valsartana. A gente olhava, aumente tal dose. Isso funcionou simples, barato e efetivo. E mudou, assim, mais de 500 doentes sem precisar ligar para Mas aí tem 2 tipos, Marcelo. Tem um que você atende o paciente. Sim, eu digo E tem o outro que você tem um intermediário, que Sim, você sim. treina o intermediário. São coisas diferentes. Concordo com você. Tá? Isso- E o outro isso- que é uma segunda opinião. Isso que o é Marcelo mais- está falando se chama segunda opinião formativa. É isso. Que é o que eles chamam de É. B2B, que é Coaching, o médico na com verdade. médico. Isso. Nós Como é chamamos que é de em inglês? coaching. B2B. É que o termo em diretriz é segunda opinião formativa Ah, é? mesmo. É. Não conheço. Eu acho que, Segunda opinião acho que formativa. O teleatendimento prevê o contato do médico com o paciente. isso aí. E desde que o telefone está popularizado, nós fazemos teleatendimento. Isso. Todo dia. Todos nós Todo dia. atendemos nossos pacientes para isso. É que o que nós estamos discutindo hoje é a estruturação disso de uma maneira que isso se torne uma política pública. Isso aí. Então, acho que a diretriz do DEIC, ela avança em falar telemedicina, telemonitoramento, é absolutamente capaz de promover impacto sobre desfecho, morbimortalidade. A gente precisa evoluir isso no Brasil e isso é um tópico emergente que eu acho que todos vocês concordam. Isso deve ser um ponto importante. Eu vou fazer agora para você. Tá bom. Fazer 3 perguntas em uma só. Deus ajuda. Primeiro,
Você concordou com aquilo que às vezes a gente escreve e depois discorda da gente mesmo. Não, isso é possível. Primeiro, a Covid e medicamentos cardiovasculares na Eu concordei IC. com isso. Isso eu concordei. Isso, Isso eu votei a favor. Isso, obviamente, é o óbvio, né? Manter o tratamento foi um consenso. Acho que uma das coisas que foi consenso nessa diretriz Dois foi consensos. Um que a gente não sabia muito sobre Covid, então era melhor Isso a gente aí. utilizar Isso para aí. tratamento cardiológico, Agora, porque a gente sabia naquela ideia do intermediário. a pergunta bônus para você, Lidia. Na diretriz, a gente começa a colocar ali 4 pilares no tratamento da insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, que é justamente beta-bloqueador, inibidor de mineralocorticoide, sacubitril valsartan e dapaglifosina, com níveis de recomendações diferentes, né? Obviamente. Explica isso para a gente e como é que você coloca essa atualização na prática diária. Depois vai para o Montero. Começa sempre comigo, né? Você já viu, mas tudo bem. Você é mulher, né? Vamos lá. tem. Não, primeiro que eu acho que a nossa diretriz, ela até foi bastante conservadora em relação a outras diretrizes, né? Quando a gente olha a diretriz do ACC, quando a gente olha as outras diretrizes, eles meio que empacotaram tudo, se é 2A, se é 1, virou uma coisa só. O esquema ficou muito bonito. Então, E o nosso, prático. ele ficou... Aí vem a história do criar um processo que possa ser, né, que repercuta na comunidade. Eu acho que primeiro o nosso fluxograma, sim, ele ficou muito prático e eu acho que ele foi muito fiel ao que existem nos trabalhos. Ele foi até um pouco preciosista se a gente olha as outras diretrizes, até porque a gente não extrapolou resultados. Então, eu acho isso muito interessante. A gente acabou se atendo à realidade nacional. E nós sabemos que inúmeros locais vão ter IECA, BRA, beta-bloqueador e inibidor mineralocorticoide com primeira linha. E deu. E se ele fizer isso bem feito, isso é perfeito. Isso é perfeito. A história do Montero lá falando com o clínico, lá na medicina de família. Cara, começa a fazer isso. Não, mas eu não tenho. Não, mas isso aí você tem. Isso aí você tem. Aí tudo bem, mas eu sou um subespecialista e quero começar com sacubitril valsartana. Ou eu quero começar. Ok, eu posso. Então ele entrou lá como uma coisa possível. Uma coisa possível dentro exatamente do amarelinho, né? Que eu estou esperando. É isso aí, ele é isso. Ele é classe 1? Não, ele não é, mas ele entrou como 2A. Tá. Ok. Meu paciente persiste em classe funcional 2. E aí eu tenho um detalhe, eu não sei se a gente escreveu isso na diretriz ou se a gente falou muito disso na diretriz. Entre esse meu primeiro passo e aquela segunda linha do inibidor de SGLT2 e do próprio ARNI, a gente tem um espaço curto nessa reavaliação, que isso eu acho que é um outro ganho da diretriz. Não é o perfil 5 drogas, 4 drogas, 4 semanas, mas existe um apelo para que se otimize rápido os pacientes, para que acelere a otimização. E aí sim, o paciente em classe funcional 2 tem a possibilidade de receber as 2 drogas na ordem que você achar melhor, pensando no desfecho que você quer. Se o risco é maior de morte súbita, se esse paciente... Enfim, aí é uma escolha já do clínico, mas eu acho que a gente foi muito assertivo no modelo dessa diretriz e nessa lógica do que é classe 1, do que a gente tem no Brasil, do que é que a população brasileira tem mais disponível e como é que eu faço essa otimização, chamando atenção para esse período curto de tratamento. Lídia, como o professor Pereira, ele é nosso convidado, né, Marcelo? Ele vai na sua frente. Professor Pereira, o que o senhor gostou do fluxograma? Eu acho que aquela parte de cima aí te diz o tratamento. Na verdade, eu tenho dado aula com aquele algoritmo e eu já falo assim, olha, tem que tomar 4. Isso aí. Não tenho, assim, vou começar primeiro ou não, porque a gente está falando iniciar. A maioria dos pacientes já está com IECA beta espírito, está precisando acertar a dose e você vai discutir se vai dar DAPA ou não em cima daquele paciente, tá certo? Então, eu acho que o algorama está muito rígido. E a hipótese de colocar o sacubitril valsartan embaixo, ele explica por que então, se eu estou com IECA lá em cima e você está sintomático, não esqueça que eu posso trocar. Então, a diretriz está perfeita. Eu acho que ela abre essas possibilidades. Dá para interpretar aquilo que vocês colocaram no papel e utilizar da melhor maneira possível, certo? Mas 4, certo? Eu até poderia pôr os 4 na mesma linha. Essa foi uma discussão que inclusive aconteceu na diretriz, foi tensa, mas aí veio toda essa questão de como é que a gente vai trazer isso para a realidade e tudo mais, então acho que é quase uma diretriz de transição, teve né? muito bom senso de trazer essa reflexão, né? Olha, a gente talvez colocar isso, né? E não acelerar essa incorporação dos 4 pilares imediatamente, deixar um tempo para
para isso amadurecer, porque o tópico é emergente, mas demora um tempo para poder amadurecer as coisas. Né? E a gente, mais do que nunca, entre ter razão e ser feliz, nós achamos que o caminho da diretriz era ser pacificadora. Né? Algumas coisas não estão prontas. Eu não vou brigar com vocês, Marcelo, porque o score ainda não está pronto, porque não tem laboratório, porque a gente não está fazendo eco com estresse diastólico, que não tem um eco de strain para todo mundo, e a gente tem que perseguir isso. Né? Então, aquilo ali é perseguir. O que você achou de como é que ficou essa abordagem e como é que você usa na prática esse conceito desses novos medicamentos? Assim, eu acho que a diretriz, esse fluxograma, ele demonstra o comportamento dele, eminentemente baseado em evidência. Diferente do American College, que saiu um editorial em dezembro, logo depois, criticando essa liberalização. Uma coisa é eu inferir, eu vou dar um exemplo clássico, sacubitril ou valsartana. Se inferiu que eu poderia dar no classe 4. Tá claro? Já ouvimos isso várias vezes. Ah, não, mas se vai bem no 2, 3, por que eu vou abrir mão do 4? É uma outra fisiopatologia, testou no 4, não deu resultado. Então, assim, bom, eu vou inferir que eu devo começar de cara com sacubitril ou valsartana, porque, como saiu o editorial do McMurray com Newton Packer, para que esperar? Não, muito arrojado demais. Eu vi a discussão entre o europeu, ninguém concordou com aquilo, porque, assim, eu posso ter a intuitividade, para que eu vou esperar testar uma etapa, porque eu sei que a outra acrescenta em cima dela 30%, porque eu não sei se é seguro. Não sei se é seguro. Então, a prudência, os estudos mostram isso. Que a gente tem que ter, né, mais do que começar tudo junto, você começa com um conjunto de drogas, reavalia rápido e chega aos 4 pontos aí numa janela de 2, 3 semanas. Perfeito. Exatamente. Se o paciente tolera. E deixa o conforto, como ele já falou, do 2A. No 2A eu poder tomar a decisão de querer começar. Eu acho não é obrigatório. Interessante. Não é obrigatório. Não é obrigatório, eu posso começar. Isso aí. Me deixa para o especialista essa maleabilidade. A diretriz, ela não abraçou drogas que, obviamente, não estão nem comercializadas no Brasil, mas são drogas charmosas que estão aí disponíveis na internet para a gente assistir. Né? Então, colocou lá como drogas potencialmente úteis na insuficiência cardíaca. E aí entra o Mecative, entra o Belisquat. E aí eu queria ouvir de você. Né? O que você acha dessas drogas? Não é? Você acha que foi adequado o posicionamento do DEIC? Ou você acha que os dados que a gente já tem hoje, daqui a pouco a gente vai ter que mexer na nossa diretriz, porque elas vão chegar com grande impacto? Queria voltar uns segundos antes no algoritmo de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, algoritmo de fração de ejeção reduzido. Uma coisa muito boa que a gente fez nessa diretriz só tem flecha para baixo. Não tem flecha para cima de volta, não tem flecha transversal. Isso faz com que o cara que lê... A dose tem do lado. Tem, não, pro lado só uma. Tem. Só uma para o lado. Mas isso, para a pessoa que lê, é muito didático. Eu acho que nossa diretriz foi muito boa colocando essas drogas, citando essas drogas. Porque a gente não pode esquecer que elas estão aí, elas podem vir a ser interessantes, podem vir a ser interessantes no paciente mais grave, estão lá. E a gente colocou isso dentro de um contexto de tópicos emergentes. Né? Então a gente não rasgou a diretriz, o trabalho feito, muito bem feito em 2018, e a gente pôde adiantar algumas coisas. Acolhemos as drogas. Com prudência. E, obviamente, trazer algumas coisas sem dizer que isso é para fazer, até porque isso não tem aviso, não tem liberação de vigilância sanitária, nem tem ainda angústia, porque ainda está em aprovação em muitos lugares do mundo. E são, obviamente, passíveis de muita discussão, esses novos ensaios clínicos. Gostei da sua visão. Vou fechar aqui, não é? Dizendo o seguinte: foi muito rico essa discussão. Obviamente, nada disso termina, não é?
A discussão dos tópicos emergentes da diretriz vai se continuar no Congresso, vai para o DEIC virtual, daqui a pouco vai estar na revista do DEIC e de miocardiopatias, que vai ser lançado em julho. Mas o que é importante, né, é como você fala, enquanto existir a flecha, ou melhor, enquanto existir bambu, que é ciência, vai ter flecha. Então a gente vai estar sempre discutindo, debatendo e, obviamente, tendo uma visão única, que o paciente tem que receber o melhor cuidado. E temos que organizar o sistema de saúde para poder estar suportando a incorporação, desincorporando outras coisas que não funcionam, aposentando alguns remédios. Alguns remédios foram quase que banidos da diretriz do DEIC, né? Vão se aposentando, e, obviamente, novos medicamentos com base, né, em evidência sólida. E acho que o professor Edmar é um desses que concorda que os inibidores SGLT2 passam a ter um espaço crescente. É isso, professor? Deixa eu fazer um comentário. Saiu um editorial no JAMA, o JAMA Cardiology, o JAMA, há 3, 4 dias atrás. Fizeram um estudo de custo-efetividade de acrescentar DAPA. O custo nos Estados Unidos de um CALI foi de $83 mil. Sim. Isso significa que é inaplicável, mesmo nos Estados Unidos. Sim. Existe um editorial, eu gostaria que vocês lessem, do chamado... Primeiro, ele já não entra no mérito, assim, de você fazer um sequenciamento adequado da medicação, colocar conforme os critérios do trabalho. Ele falou, olha, na hipótese de você resolver colocar os 4 pilares, até o título é muito assim, o título é assim, só um trabalho de Hércules para conseguir fazer isso, para você ter uma ideia. Depois vocês olham o negócio, porque assim, eu acho que nós vamos ter um grande desafio pela frente, um desafio muito grande. Se vocês lerem um último trabalho publicado, acho que no europeu, eu estou até aqui, que ele ainda não saiu no formato, ainda saiu só no negócio. Eles, por exemplo, já tiraram esse formato de setinha, tá? Que aí eu discordo. Por quê? Porque você não consegue mais fazer setinha. Porque a seta não é verdade, a seta não existe. Perfeito. Então, assim, logicamente que o indivíduo que for tentar usar a diretriz, ele vai usar aquilo como uma certa orientação. Mas do ponto de vista de aplicabilidade, não tem mais seta. É difícil, não tem mais esse fluxo bonitinho. Isso foi discutido. Né? Entendeu? A nossa discussão no DEIC, uma das propostas era acabar com as setas e criar uma visão... Já está num editorial, uma revisão, um artigo desse, já está no europeu isso. Com uma forma integrativa, e você vai tendo um conúdero que vai abrindo. Mas, obviamente, a gente ainda está... Nós estamos evoluindo. Então, o próximo tópicos emergentes, presidente, vai ser provavelmente dessa maneira. Obrigado a vocês. Acho que o Edmar ficou super animado no final, né? Eu acho que Querido futuro. Eu só queria fazer a última pergunta. Gente, Qual vai ser a repercussão dos recentes trabalhos do sacubitril/valsartan nas futuras diretrizes? Sim. Eu acho que nós vamos ter... A gente vai ter, obviamente, alguns estudos apresentados no College, que vai diminuindo a empolgação em algumas áreas, e, obviamente, a gente vai ganhando tração em outras áreas. Mas eu queria agradecer a vocês. Foi uma honra e um privilégio estar aqui nesse dia e discutindo esses tópicos emergentes. Obrigado.